Charles Swindoll escreveu que não temos 4 evangelhos, temos apenas um evangelho escrito a partir de 4 pontos de vista diferentes. Temos uma biografia elaborada por 4 autores, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal Foco Teológico, onde nós, hoje neste vídeo, iremos iniciar uma série de lições bíblicas no Evangelho por João. Portanto, estamos iniciando mais um trimestre de lições bíblicas da nossa querida escola dominical. A partir de hoje, nós mergulharemos no Evangelho escrito pelo apóstolo do amor. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, curta, comente, compartilhe. Você me ajuda muito quando você compartilha o vídeo ou quando você deixa seus comentários. Uma simples curtida já contribui com este canal. Você pode se tornar um membro apoiador do meu canal. Você fazendo isso me ajudará a continuar produzindo conteúdos aqui. E como benefícios, nós vamos deixar disponibilizados os materiais que nós utilizamos aqui, as apresentações em PowerPoint, em PDF, para que vocês possam baixar. Se você desejar ser membro do meu canal, tem um botão aqui embaixo, tá bom? Aqui no vídeo você vai encontrar Seja Membro. Basta clicar e você será direcionado à página. Se você estiver pelo celular, pelo smartphone, na descrição deste vídeo, você encontrará o link para se tornar um membro apoiador do meu canal. A partir de agora, nós começaremos a estudar o Evangelho por João. O assunto da lição, o tema do trimestre é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós vamos mergulhar no Evangelho do Senhor Jesus por João e convido você a mergulhar comigo neste Evangelho tão maravilhoso, tão glorioso. A lição deste trimestre, ela foi escrita pelo querido pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral atua como consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E também ele atua como conferencista, é autor de várias obras e certamente tem prestado relevantes serviços para o reino de Deus aqui na nossa igreja. A lição de hoje, a primeira lição, nós vamos estudar o Verbo que se tornou em carne. Vamos para o texto áureo. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Bom, o Evangelho por João, ele tem algumas características que o distinguem dos outros evangelhos. O Evangelho por João, escrito sob a ótica de João, com as peculiaridades descritas por ele, é diferente dos outros escritos, não tanto pelo conteúdo, mas muito mais pela forma. O Evangelho por Marcos, o Evangelho Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma similaridade. É por essa razão que eles receberam o nome de evangelhos sinóticos, porque são semelhantes na sua narrativa. O Evangelho por Mateus
Segundo os estudiosos, ele foi escrito com o propósito de ter como público primeiro, a primeira audiência, os judeus. O Evangelho de Marcos, destinado aos romanos. O Evangelho de Lucas, aos gregos. E o Evangelho por João, ele foi escrito visando alcançar todos os públicos, tanto gentios quanto judeus, enfim, todos quantos recebessem este evangelho seriam certamente alcançados como audiência primária. O evangelho por Mateus, o evangelho por Marcos, o evangelho por Lucas e por João, por muitos ao longo da história foram interpretados como tendo ênfases distintas, por exemplo, a partir da visão de Ezequiel e a visão do próprio apóstolo João na ilha de Patmos, quando Ezequiel e João tiveram a visão de anjos que tinham 4 faces, aqueles querubins que se apresentavam com face de leão, com face de novilho e com face de homem e de uma águia quando está voando. Alguns, ao longo da história, têm interpretado essas figuras como sendo, cada uma delas, uma perspectiva do ministério de Jesus, uma faceta daquilo que os escritores almejaram escrever. Então nós temos o evangelho por Mateus como sendo o evangelho do rei, representado pela figura do leão, o evangelho de Marcos, representado pelo novilho como sendo o evangelho do servo, apresentando Jesus como o servo sofredor, o evangelho de Lucas, representado pela figura do homem, demonstrando assim a humanidade de Jesus, e o evangelho por João, o evangelho da águia, quando está voando, que dá ênfase na divindade do Senhor Jesus. Mas é também aqui importante destacar que todos os evangelistas falaram da sua divindade e também da sua humanidade. Conforme nós lemos o texto sagrado, fica muito claro que ambos os autores falaram tanto da divindade de Jesus quanto falaram da natureza humana. O primeiro ponto da lição, o Evangelho de João, autoria e data. Não resta dúvidas de que o autor deste evangelho, que traz o seu nome, é o apóstolo João, o apóstolo do amor. Embora os 4 evangelhos sejam anônimos, há evidências internas e externas da autoria de João, o apóstolo do amor. Quando você lê os 4 escritos, Marcos, não aparece ali quem é o autor. Mateus, você não consegue encontrar também diretamente dizendo que Mateus escreveu aquele evangelho. Lucas também não. João, muito menos. Os 4 evangelhos, portanto, é uma curiosidade, são anônimos. Não há uma indicação direta de que foram escritos pelos nomes que receberam os livros, não é? Mas uma coisa interessante é que mesmo o nome de João não aparecendo neste evangelho, mas fica muito claro por algumas passagens que João foi de fato o autor, o escritor desta obra maravilhosa. Este João aqui é bom distinguir, diferenciar do João Batista, o profeta João Batista, o último da dispensação, não é? E também nós precisamos aqui ainda destacar todas as vezes que o Evangelho de João menciona o nome João, ele está se referindo a João Batista e não ao próprio autor. Curiosamente, João não quis apresentar-se como sendo o autor deste evangelho diretamente, mas sabemos por evidências internas e por evidências externas que João é o autor desta obra, é o autor deste livro. As evidências
que nós poderíamos aqui mencionar, começando pelas evidências internas, é a confirmação da sua autoria que nós encontramos no próprio texto sagrado. Olha o que diz João capítulo 21, o versículo 20 e o versículo 14. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Olha o versículo 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Temos essas evidências internas que apontam para a probabilidade de que João tenha sido, de fato, o autor deste evangelho. A outra evidência é a evidência externa. Nós temos os pais da igreja. Os pais da igreja, eles afirmaram com todas as letras que João foi o autor desta obra. Nós temos os pais da igreja, por exemplo, Papias, Irineu, Eusébio, Tertuliano e Clemente de Alexandria. Destacamos aqui Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi um dos principais pais da igreja, que deu ênfase, que creditou a João a autoria deste evangelho. Irineu, que afirmou nos seus escritos que João escreveu esta obra quando estava na cidade de Éfeso. Outro detalhe importante é que Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, ele foi discípulo direto do apóstolo João. Ele conviveu diretamente com o apóstolo João. Portanto, não há de se questionar a autoria joanina do evangelho por João. João ainda teve o privilégio de ser chamado por Deus para escrever outras obras, como, por exemplo, as 3 epístolas que trazem o seu nome. A primeira, a segunda e a terceira epístola de João foram escritas pelo apóstolo do amor, e o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, foi escrito pelo apóstolo do amor, por João. Curiosamente, também, o livro do Apocalipse, ele não é anônimo. O livro do Apocalipse nos apresenta João como o autor diretamente, para que não ficasse nenhuma dúvida de que as credenciais de quem estava escrevendo era do apóstolo João, o apóstolo do amor. Alguns estudiosos apontam que a necessidade de João se identificar no livro do Apocalipse em razão do estilo literário do livro, por se tratar de um livro profético. Um livro profético sem a assinatura do seu autor, dificilmente ele teria a aceitabilidade. Todos os livros proféticos do Antigo Testamento, os 12 profetas menores, os profetas maiores, eles trazem o nome do seu autor. E é bom deixar também aqui essa nota explicativa. Vamos para o próximo assunto, o propósito do evangelho, que é o segundo subtópico do primeiro ponto da lição. Em João capítulo 20, versículo 31, está escrito o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui nós encontramos o propósito da escrita deste evangelho. Como disse, João escreveu este evangelho quando estava na cidade de Éfeso, segundo o pai da igreja, Irineu de Lyon. E o quarto evangelho, ou o evangelho por João, ele foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito.
A data deste livro, segundo os estudiosos, em torno da década de 80 a, no máximo, 90 depois de Cristo, entre 80 e 90, melhor dizendo, ou mais precisamente, entre os anos 80 e 90, essa obra tenha sido escrita. Apesar de que alguns autores colocam a autoria do Evangelho por João antes da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Mas essa discussão, ela pouco importa para o que nós vamos aprender ao longo desses 3 meses aqui com este Evangelho maravilhoso. O que eu quero destacar aqui são 2 propósitos neste versículo, o versículo 31 do capítulo 20. O primeiro propósito é apologético. O primeiro propósito do Evangelho de João é apologético. O que é o propósito apologético? Nós estudamos recentemente o trimestre que encerrou-se na semana passada. Estudamos 3 lições apologéticas. Estudamos uma teologia sistemática com o viés apologético e também com vistas a analisar pontos da história da igreja. E agora nós vamos mergulhar em uma teologia bíblica. Vamos extrair a nossa teologia a partir do próprio texto bíblico. Vimos que a defesa da fé, daí a palavra apologética, a defesa da fé, apologia significa defesa de alguma coisa, né? Apologética da fé em defesa da fé. João escreveu o evangelho que traz o seu nome em primeiro lugar para fazer uma defesa da genuína fé cristã. João escreve, olha o que ele diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João está aqui dando vistas à divindade de Jesus. Ele está enfatizando a divindade do Senhor. O Senhor Jesus, ele é apresentado no Evangelho por João com características, com credenciais de ser o Filho de Deus, de ser o próprio Deus encarnado. Sabemos que o primeiro século da igreja, a igreja enfrentou muitas dificuldades, muitas foram as heresias que já estavam circulando no primeiro século da igreja. E um dos primeiros movimentos que prejudicaram a igreja, né, que atentaram contra a ortodoxia, foi o gnosticismo. O gnosticismo, ele então estava permeando a comunidade cristã. E João, então, foi usado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para escrever este evangelho, atestando a divindade de Jesus. Os docetistas, que eram agnósticos, diziam que Jesus, ele não tinha um corpo material. E nós estudamos isso na lição anterior, que Jesus era uma espécie de fantasma, algo parecido. Segundo o gnosticismo, a matéria é essencialmente má. E por essa razão, Jesus, ele não tinha um corpo humano. Dessa forma, negando a humanidade de Jesus, e outros movimentos, com isso, também negavam a divindade do Senhor Jesus. E João escreve: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Veja que ele diz o seguinte: foram escritos para. Esse para indica objetividade. O evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus. E em segundo lugar, o segundo propósito é evangelístico, quando ele diz: e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós temos aqui um propósito apologético e nós temos também um propósito evangelístico, para que as pessoas, crendo que Jesus é o Filho de Deus, elas naturalmente fossem salvas. Conforme alguns autores, cerca de 90%
do que está no Evangelho por João não é encontrado nos evangelhos sinóticos. É um dado muito interessante. O terceiro subtópico desse ponto que nós estamos analisando, o Evangelho de João, ele, apesar de o Evangelho não sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Isso é evidente. João, apesar de enfatizar a natureza divina de Jesus, ele não deixa de falar da sua humanidade. João, ele não deixa de falar da natureza humana de Jesus. Por exemplo, o versículo 14 do primeiro capítulo é uma referência à sua humanidade, quando ele diz: e o verbo se fez carne. O texto áureo da nossa lição: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma referência à sua humanidade. João, naturalmente, destaca, sim, as duas naturezas de Jesus, mas ele enfatiza, ele melhor destaca a natureza divina porque tinha um propósito. O propósito de João, ele é muito definido, muito claro, quando nós lemos as páginas do que está escrito neste evangelho maravilhoso. Nós podemos destacar aqui, como exemplo, apenas à guisa de exemplo, trouxemos aqui o Verbo de Deus encarnado, Jesus, na sua natureza humana, manifestando uma das características mais peculiares da humanidade, que é o choro. Um dos menores versículos da Bíblia, ou o menor, dependendo da tradução da versão, João 11:35, diz: Jesus chorou. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Naquela ocasião da morte do seu amigo Lázaro, o Senhor Jesus, ele no túmulo, diante ali das multidões que choravam, que pranteavam pela vida de Lázaro, Jesus, ele sentiu as dores daqueles que estavam enlutados e o Senhor Jesus chorou. William Barclay, ele destaca o fato de que na mentalidade grega, a característica fundamental de Deus era a apatheia, ou seja, a incapacidade de sentir qualquer tipo de emoção. A palavra apatheia do grego significa a, é o prefixo de negação, a significa sem, e patheia, sentimento, sofrimento, paixão. Portanto, a palavra apatheia significa sem sentimento algum, sem paixão, sem sensibilidade. E para os gregos, né, os deuses, eles não tinham nenhum tipo de sentimento. Os deuses, eles eram desprovidos de emoção. Os gregos pensavam que Deus era um ser solitário, sem paixão e sem compaixão. O choro de Jesus foi uma espécie de quebra de protocolo, de paradigma na crença dos gregos acerca de Deus. Ele se importa sim com as nossas dores. Ele chora com os que choram. Jesus chorou. O Deus que nós servimos não é como o Deus dos deístas. O Deus dos deístas é o Deus que criou o mundo e deixou as pessoas à deriva, cada um por si. Como um relojoeiro que faz o relógio, deixa o relógio funcionando sem interferir na criação. Não, o nosso Deus não é o Deus dos deístas. O nosso Deus também não é o Deus dos panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Não. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O Deus que nós servimos, você pode ter essa convicção, você pode ter essa certeza. Ele se importa com as nossas dores. Aquele que cura as nossas chagas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Esse é o nosso Deus. Ele chora, ele chorou com os seus amigos pela morte do seu amigo Lázaro. D.A. Carson, no comentário que ele tem sobre o Evangelho por João, ele diz que a palavra ou o verbete chorou, o verbo chorou, significa literalmente derramar lágrimas. A palavra é dacrior. O termo chorou, o verbo chorou é dacrior. E dacrior significa literalmente derramar lágrimas. O verbo derramou lágrimas. O verbo encarnado, ele sente as nossas dores. Ele tem compaixão de nós. Ele sente o nosso sofrimento. Me lembrei da viúva de Naim, que estava saindo do vilarejo de Naim para sepultar o seu único filho. E Jesus, sendo o unigênito, portanto o único filho de Deus, estava entrando na cidade de Naim com uma multidão saltitante de alegria, porque o Senhor estava com eles. Enquanto que uma outra multidão estava vindo enlutada, triste, cabisbaixo e com muita desesperança, com sofrimento, com amargura, por conta do luto que se abateu naquela família. E Jesus se encontra com a mulher viúva, só tinha um único filho e agora estava indo enterrar, sepultar aquele jovem. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Tem uma versão que diz que Jesus se condoeu. Portanto, a humanidade de Jesus é para nos dizer que ele sente as nossas dores. Ele não é apático, ele não é apateia, ele não é sem sentimentos, não. O Deus que nós servimos, ele sente as nossas dores. Foi por isso que Jesus, ele veio a este mundo e aqui, na sua humanidade plena, ele sente as nossas dores, ele se importa comigo, ele se importa com você. Creia nisso. Tome esta palavra por certo de que o Senhor, ele se importa com as nossas dores, ele entende as nossas limitações. Vamos adiante. Vamos falar agora sobre Jesus, o Verbo de Deus. A revelação ultrapassa o passado. Quando João afirma, no princípio era o Verbo, ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Não se refere ao primeiro versículo da Bíblia. Na verdade, esse apóstolo ressalta a pré-existência do unigênito, que precede e transcende a criação. Ele fez não somente o universo, mas todas as coisas. Bom, o que nós queremos aqui dizer é que, naturalmente, quando você lê este evangelho, você percebe um paralelo existente com o capítulo 1 do Gênesis. No capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor pairava por sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Olha os termos, olha as expressões. No Evangelho, aqui por João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Note que existem termos que são correlatos. Por exemplo, João, no capítulo 1, ele fala de trevas. Olha só, no versículo de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele fala de luz, ele fala de trevas, não é mesmo? Ele fala de princípio, ele fala da luz. Lá no primeiro capítulo da Bíblia, no livro do Gênesis, nós temos expressões correlatas também. Entretanto, apesar desses paralelismos, apesar, né, da existência dessa relação existente entre os termos,
João não estava se referindo ao capítulo 1, versículo 1 diretamente, não. João estava fazendo menção, ele estava ali dizendo que o verbo sempre existiu, que a pré-existência do verbo, ela fica muito explícita nas páginas do Antigo Testamento. O verbo é anterior a Gênesis 1 e 1. É isso que João está aqui se referindo. Quando você lê toda a Escritura, você percebe pelo menos três momentos, né? Três momentos da vida ou da existência do verbo. Nós temos no Antigo Testamento a pré-existência, nós temos nos evangelhos a encarnação e temos a glorificação após a ressurreição. Isso é maravilhoso. Saber que quando João escreveu o evangelho e ele diz no princípio, o termo arque ou arre, como alguns queiram dizer, se refere, né, à pré-existência do verbo, que o verbo é eterno, que não há nada que se diga de Deus Pai que não se possa dizer do Deus Filho, de Jesus, porque ele é eterno, porque toda a criação ela existe por meio dele, disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Também temos Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Nós temos aqui uma declaração do escritor aos Hebreus dizendo que nos dias atuais nos tem falado pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, ele que é a expressão exata do seu ser. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. O Senhor Jesus, o verbo, portanto, é atemporal. Ele é Senhor do tempo. Ele está para fora do tempo. Mas quando ele assumiu a pele humana, ele entrou na história da humanidade. Ele entrou na história do homem como homem para então cumprir o chamado e também o ministério de salvação a todos os homens. Vamos prosseguindo. Jesus, o verbo de Deus, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Jesus é o Deus homem. Ele tem duas naturezas que formam uma unidade, das quais não se misturam, mas antes de encarnar-se, como vimos, ele já existia como o verbo. Isso é bom nós também aqui destacarmos a natureza fundamental do verbo. Adiante nós temos ainda Jesus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo, o hologos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em grego, em arque, em hologos, kai hologos, em prostonteon. Esse versículo, o primeiro versículo de João, ele nos faz pensar exatamente no que o apóstolo estava querendo transmitir aos seus leitores. Cristo Jesus, ele é o Logos, ele é o Hologos. Jesus, ele é o Hologos. Cristo é o Logos, do qual João está aqui se referindo. João está falando da autorrevelação de Deus a partir da encarnação do Logos. O Logos assume uma natureza humana para que a divindade de Deus fosse manifesta, para que o Filho de Deus fosse então
revelado a todos os homens. No pensamento grego, o termo, a palavra logos, alude ao princípio da razão que governa a vida e torna possível o pensamento. Entretanto, o uso de João aqui está muito mais próximo dos conceitos judaicos da palavra como sabedoria divina que Deus usou para criar o mundo em Provérbios, capítulo 8, versículo 30 e 31, e foi visto como a voz viva de Deus em sua relação com o mundo. Aqui, citação de Osborne, essa citação extraída do texto também do querido pastor, meu amigo pastor Ciro Zibord. Veja, a palavra viva que estava com Deus no princípio, arque, mas ele não é o Deus Pai nem inferior a ele, e sim o unigênito Filho de Deus. É bom destacar isso também. Ele não é o Deus Pai e nem inferior a ele, mas sim o unigênito Filho de Deus. Portanto, o Logos, o Hologos aqui, ele não é o Deus Pai e nem é inferior a ele. Ele é igual ao Deus Pai, mas não é a mesma pessoa. Ele é o Filho unigênito de Deus. O pensamento grego entendia que o Logos era a força que sustentava o universo. O Logos era o sustentador de todas as coisas. O Logos era a capacidade máxima de fazer existir tudo o que existe. Pois bem, João, sabendo disso, ele escreve: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14, e o Verbo se fez carne, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, o Logos é Cristo, o Logos é Jesus. A encarnação do Verbo. Jesus é Deus. Uma das ênfases que nós queremos destacar na lição de hoje é que todo o Evangelho por João apresenta essa visão, essa perspectiva, essa nuance, esse particular da divindade de Jesus. Nós vamos constatar a deidade de Jesus. Hebreus 1:8, Jesus é chamado de Deus. Do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste. Apocalipse 22:13, ele se chamou o Alfa e o Ômega, o próprio Senhor, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus aceitou a adoração. Lucas 24:52 deixa muito claro os discípulos adorando Jesus. Somente quem é adorado é Deus. Jesus é Deus e é por essa razão que ele aceitou a adoração. Nós temos ainda a expressão eu sou. Esta expressão eu sou, ela aparece em João várias vezes. Nós poderíamos destacar aqui 7 dessas expressões. Por exemplo, quando Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse também em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 ainda Jesus disse, eu sou o bom pastor. Olha só que coisa maravilhosa. Ainda em João capítulo 14, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E no capítulo 11, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós lemos essas passagens, esses versículos de Jesus se declarando o eu sou, nós temos naturalmente de comparar com Êxodo capítulo 3, versículo 14, porque foi assim que Deus se apresentou a Moisés
lá na sarça ardente, lá no deserto do Sinai, dizendo: ó Moisés, o Eu Sou te enviou. Yerier, Asher, Yerier. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Deus está dizendo para Moisés que o nome dele estava ali naquela expressão. O Eu Sou está te enviando. Me lembrei que em João ainda, no capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então os fariseus, os escribas, os religiosos disseram: você não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu os seus dias e se alegrou? Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse isso, os religiosos pegaram pedras para apedrejá-lo, porque ele estava ali dizendo, assumindo a deidade. Eu sou Deus. Eu sou Deus, da mesma essência que Deus Pai, que Jeová, que Yahvé do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa. Vamos caminhando para o final. A encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Nós temos ainda aqui nesta lição o pastor Elenay Cabral falando sobre esse ponto, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas. As trevas são a representação da obscuridade espiritual do pecado. Para romper com as trevas, Deus enviou João Batista, o qual se tornou testemunha da luz que viria sobre o mundo. Olha só que coisa interessante. No versículo 4 do primeiro capítulo de João, está escrito: nele, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este João aqui é o João Batista, João o Batizador. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. O apóstolo João, o autor, ele em um momento aqui fala sobre o surgimento de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, aquele que como um engenheiro, né? Aquele como que um engenheiro de trânsito veio preparar a avenida para que o Senhor viesse. João Batista, que não era o Cristo, ele mesmo disse isso quando lhe indagaram, quando lhe perguntaram: és tu o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. João, o batizador, João Batista, foi ele mesmo que disse: olha, aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. João Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Provavelmente nos tempos que João escreveu o Evangelho, cerca de 50 anos depois, 40 anos depois da morte de Jesus, existia um grupo de pessoas que talvez estivessem tentando colocar João Batista como um propenso Messias. E o apóstolo do amor, ao escrever o Evangelho, ele diz: ele não era a luz. Ele quem? João Batista. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista, ele mesmo disse que não era a luz. Ele mesmo disse que não era o Cristo. João Batista, ele mesmo se referiu a Jesus como sendo o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vamos falar agora sobre a encarnação do Verbo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É um privilégio mesmo, né? Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Agora, portanto, tanto judeus quanto gregos, quanto gentios, né? Tanto um quanto outro podem receber o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos falando aqui de uma obra maravilhosa da salvação, que é a adoção de filhos. Quem nós éramos, é bom lembrar que Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, ele, ao se referir à humanidade, ao homem caído por seus delitos e pecados, Paulo diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, que nós estávamos debaixo de desobediência, de maldição, mas por seu amor, por sua graça, por seu favor e bondade, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar nos lugares celestes. O Senhor nos transportou, nos tirou, nos transformou de uma condição de filhos da ira para filhos do seu amor, para filhos de Deus por adoção. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Nós, portanto, agora temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. João diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Nós, hoje, recebemos de Deus o poder de sermos filhos de Deus por adoção. E que coisa maravilhosa! É que não apenas somos filhos, mas também, por sua graça, favor, bondade e misericórdia, somos co-herdeiros com Cristo. Que coisa maravilhosa, não acha? Que coisa extraordinária, não é mesmo? Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Iremos herdar as benditas promessas do Senhor, que foram feitas ao seu povo, à sua igreja, e a todos os que se tornaram, pelo seu poder, filhos de Deus. Vamos encerrar falando sobre a manifestação e a habitação do Verbo. A manifestação e a habitação do Verbo. Bom, eu trouxe aqui para vocês esse slide, essa apresentação, com muitas informações, porque aqui nós queremos trabalhar um pouquinho, antes de encerrar a lição, o versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos aqui analisar a manifestação do Verbo e também a habitação do Verbo. Olha só que coisa maravilhosa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A palavra habitar, o verbo habitou aqui, do grego é eskenosen. Eskenosen. Esse verbo, eskenosen, habitar, ele é a mesma expressão no Antigo Testamento, na língua hebraica, para o termo Mishkan. A palavra Mishkan em hebraico é a tradução em português para tabernáculo. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você lê o livro do Êxodo, você encontra no livro do Êxodo, também no livro de Números, como que as tribos de Israel, elas estavam organizadas, né, no deserto. É do jeito que você está vendo aí. O tabernáculo, ele deveria ser montado
no meio das 12 tribos. Nós tínhamos 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, a tribo de Judá, de Isacar e de Zebulon, e 3 tribos ao oeste. Olha só, essas 4 direções aqui formam exatamente, né, a figura, o formato de uma cruz. Isso é maravilhoso, é extraordinário, é glorioso, isso alegra a nossa alma, porque lá no tabernáculo, como ele estava disposto no deserto, já apontava para a obra que o Verbo encarnado faria lá nos tempos, né? Na plenitude dos tempos, melhor dizendo. Que coisa maravilhosa. Lembrando que o tabernáculo era uma tenda móvel. Lembrando que o tabernáculo era construído para ser montado e desmontado. Ele tinha 3 compartimentos: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Nós sabemos que no átrio exterior estava o altar de bronze, onde o sacerdote fazia o sacrifício dos animais que eram levados como ofertas. Na frente do altar de bronze estava a pia de bronze, o lavatório, onde os sacerdotes faziam a sua limpeza, se lavavam, para depois passarem pelo primeiro véu e entrarem no lugar santo. No lugar santo, do lado direito, estava a mesa com os pães da proposição, os 12 pães da proposição. Do lado esquerdo estava a menorá de ouro, o candelabro de ouro, e à frente de quem entrava estava o segundo altar, o altar de ouro, ou o altar do incenso, onde os sacerdotes queimavam incenso e perfumavam a casa com um perfume exclusivo que era usado somente no tabernáculo, que era usado somente ali na casa de Deus. O perfume de Deus estava ali, o cheiro, né, da casa de Deus. Depois nós tínhamos o segundo véu, que era o véu que se rasgou no dia que Jesus foi crucificado, foi morto. Dentro do lugar santo dos santos, que era o terceiro compartimento, os irmãos sabem, estava o objeto mais sagrado, né, no Antigo Testamento, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era feita de madeira e também de ouro, revestida de ouro. 2 materiais, a madeira representando a humanidade do Senhor Jesus e o ouro falando naturalmente da sua divindade. Dentro da Arca da Aliança estava as 2 tábuas da lei, estava também um pote de maná colhido do deserto e a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca, portanto, nós temos uma mensagem extraordinária. Nós temos as tábuas da lei, nós temos a lei de Deus, a palavra de Deus, os decretos do Senhor, nós temos ali dentro da arca da aliança os estatutos de Deus, nós temos a sua vontade, a sua direção, as suas diretrizes para o seu povo. Dentro da arca da aliança estava também o pote de maná, representando o pão vivo que desceu do céu. Portanto, Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa provisão. O Senhor Jesus, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento. E a vara de Arão, que reviveu, que ressuscitou, que floresceu. Portanto, estava claramente uma mensagem ali de que o poder de Deus, o poder da ressurreição, já estava ali no tabernáculo. E quando a gente olha essa imagem, é surpreendente, é maravilhoso, é extraordinário, como que Deus, lá no deserto do Sinai, já estava falando, já estava apontando para algo que aconteceria, né, na plenitude dos tempos, na vinda do Filho de Deus, na encarnação do Verbo, em João capítulo 1, especialmente no versículo 14, e o Verbo se fez carne. A palavra Mishkan, como disse, significa tabernáculo. E essa palavra
equivalente no idioma grego do Novo Testamento é skenosen, que significa habitar. Portanto, tabernáculo significa, né, a habitação de Deus. Deus veio de forma gloriosa e maravilhosa habitar com o seu povo. Lemos o livro de Êxodo, onde Deus desceu no Monte Sinai em uma nuvem, houve relâmpagos, trovões, o monte fumegava, o monte tremia diante da glória de Deus que estava no monte. Só que Deus não queria habitar no monte. Deus então desceu do monte e veio habitar no meio do seu povo, conforme a imagem que mostramos a vocês. No tabernáculo estava a Arca da Aliança, que era a representação máxima da presença de Deus. E Deus manifestava a sua glória, o seu poder, a partir da Arca da Aliança. A glória de Deus se manifestava sobre o tabernáculo, no tabernáculo. Deus, portanto, ele desceu do Monte Sinai e veio para mais próximo do seu povo. Ele veio estar manifestando a sua glória, o seu poder a partir do tabernáculo. Ocorre que no Novo Testamento, em João, nós temos uma revelação muito mais gloriosa, muito mais extraordinária. Em João, nós temos o próprio Deus vindo habitar entre os mortais, entre os homens. A palavra tabernáculo, né, significa literalmente que Jesus, ele veio habitar entre nós. Nós podemos dizer que Jesus veio tabernacular-se conosco, ele veio habitar entre os homens. A palavra tabernáculo no Antigo Testamento, ela também tinha um sentido, que era montar e desmontar tendas. A palavra tabernáculo, ela tem essa aplicação do desmonte e da montagem de tendas. Olha só que coisa extraordinária, que fato glorioso. Jesus, quando ele habitou entre nós, quando o Verbo se fez carne, tabernaculou-se, o que Jesus fez? O Senhor Jesus, ele desarmou as suas tendas celestiais no céu e armou a sua tenda aqui entre nós por 33 anos. Oh, glória, que maravilha! Saber que Jesus, por amor a nós, terríveis pecadores, ele desarmou a sua tenda e veio armar a sua tenda entre nós. Chegou o dia que ele nasceu na manjedoura, armou a sua tenda e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz: e vimos a sua glória. Glória esta que no Antigo Testamento ninguém podia ver, ninguém podia contemplar a face de Deus e permanecer vivo. Mas aqui João já nos diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E quando nós vamos para a oração sacerdotal, no capítulo 17, João, ele registra a oração intercessória de Jesus quando o Verbo encarnado ora ao Pai em favor dos discípulos, mas não apenas pelos apóstolos. Jesus intercede por nós também, milhares de anos depois. Jesus intercede por nós e diz: Pai, eu peço que o Senhor lhes dê a minha glória, que o Senhor reparta com eles a minha glória. Que coisa maravilhosa! Que privilégio sermos filhos de Deus! Você já parou para pensar no privilégio que é ser filho de Deus? É um privilégio maravilhoso, porque nós não apenas vimos a sua glória, a glória de Deus, ela está em nós. Porque Jesus, ele desarmou a sua tenda aqui na terra, fisicamente, corporeamente,
ele foi assunto ao céu, como nós sabemos, mas ele diz: eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Esse outro aqui é outro da mesma essência, no grego allos. O Espírito Santo habita em nós. A própria glória de Deus reside em nós. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Saber que nós não apenas vimos a glória do unigênito do Pai, mas a glória do unigênito do Pai habita em nós. Olha o que o apóstolo Paulo ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu Senhor amado, nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. O Senhor Jesus, ele por seu Espírito reside em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois a habitação de Deus? Deus habita em nós, ele faz morada em nós. O endereço de Deus no deserto era o tabernáculo. O endereço de Jesus, de Deus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, era o próprio Cristo. O endereço de Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 10, versículo 30. O endereço de Deus. Quem quisesse encontrar Deus, olhasse para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas hoje o endereço de Deus somos nós. Eu, você, que somos o templo do Espírito de Deus. Acaso não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus, por seu Espírito, habita em vós? As pessoas que procuram Deus, que estão desesperadas em busca do espiritual, as pessoas que estão à procura de sentido para a vida, elas devem encontrar em você, em mim, em nós, o endereço de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a residência, nós somos o tabernáculo do Espírito, nós somos a tenda que o Espírito mora. Nós somos a casa que Deus habita, que Deus mora. Vai chegar o dia que, assim como Cristo desarmou as suas tendas e foi assunto aos céus, um dia vai acontecer algo semelhante conosco. E Jesus disse isso em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vai chegar o dia em que nós vamos desarmar as nossas tendas aqui debaixo e armaremos a nossa tenda no céu. Que dia será? No dia do soar da última trombeta, conforme a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. O Senhor virá. O Cristo das nossas vidas voltará em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para arrebatar o seu povo santo, para levar a sua igreja para os céus de glória. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a palavra de Deus enriqueça a sua fé. Na próxima semana estudaremos mais uma lição. Eu conto com você, eu espero por você aqui no meu canal Foco Teológico. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, me ajude a crescer. Curta este vídeo, uma simples curtida, você não sabe, você não tem ideia do quanto faz com que outras pessoas
recebam este vídeo. Cada curtida, cada comentário, um simples amém que você deixa nos comentários é relevante, é muito importante para a glória de Deus. Esses gestos, a plataforma entende que o vídeo é relevante e entrega para outras pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembrando que se você desejar se tornar membro do meu canal e me ajudar contribuindo mensalmente com um valor muito singelo, apenas R$ 6,99. Olha só, R$ 6,99. Não compra hoje nenhum refrigerante. Não é verdade? Você vai me ajudar e, como gratidão e retribuição a você, eu vou entregar esse slide maravilhoso que produzimos para você. Vou entregar esse material aqui em PDF e também em PowerPoint para que você possa editar e usar. Se você é professor de escola dominical, você usar na sua classe. Se você quiser fazer seus estudos pessoais, enfim, vamos deixar esses materiais aí disponíveis lá na sala dos membros. Nós temos uma comunidade dos membros, onde o membro ele tem acesso, ele vê os benefícios que são disponibilizados. Outro detalhe também é que os membros recebem um selo do YouTube, uma estrelinha com a cor indicando há quanto tempo ele é membro do canal. Os comentários aparecem lá, a estrelinha, destacando os membros do canal, apenas como gesto de gratidão, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje nós experimentamos esta glória e um dia estaremos para sempre com o Senhor, porque onde Ele estiver, estaremos nós também. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.